Muito bem-vindos a todos vocês que me acompanham. O assunto de hoje é sobre a liberação da energia da glicose através da via glicolítica. Como a oxidação completa de uma molécula grama de glicose libera 686 mil calorias de energia, e visto que são necessárias apenas 12 mil calorias para formar uma molécula grama de ATP, ocorreria um grande desperdício de energia se a glicose fosse imediatamente decomposta em água e dióxido de carbono para formar somente uma única molécula de ATP. Felizmente, todas as células do nosso corpo apresentam enzimas especiais que permitem a clivagem gradativa da molécula de glicose, uma etapa de cada vez, em numerosas etapas sucessivas, sendo a energia liberada em pequenas quantidades para formar uma molécula de ATP de cada vez, sendo que para cada mol de glicose metabolizado pelas células são formados 38 moles de ATP. A maneira mais importante pela qual a molécula de glicose libera energia é através do processo da glicólise, onde os produtos finais da glicólise são oxidados para fornecer energia. O termo glicólise refere-se à clivagem da molécula de glicose para formar duas moléculas de ácido pirúvico, através de 10 etapas sucessivas de reações químicas. Cada etapa desta reação é catalisada pelo menos por uma enzima específica. Inicialmente, a glicose é convertida em frutose 1,6-difosfato e a seguir é clivada em duas moléculas com 3 carbonos, que é o gliceraldeído 3-fosfato, que será convertido em duas moléculas de ácido pirúvico. Apesar das várias reações químicas da via glicolítica, apenas uma pequena parte da energia livre da glicose é liberada na maioria destas etapas. Após a formação de duas moléculas de ácido pirúvico, a próxima etapa é a conversão destas duas moléculas de ácido pirúvico em duas moléculas de acetil-coenzima A, ou simplesmente acetil-CoA. Durante a reação de transformação do ácido pirúvico em acetil-CoA, ocorre a liberação de duas moléculas de dióxido de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Nesta etapa de conversão do ácido pirúvico em acetil-CoA, não ocorre a formação de ATP. Mas quando os 4 átomos de hidrogênio que foram liberados são posteriormente oxidados, eles formam
até 6 moléculas de ATP. Após a formação do acetil-CoA, a próxima etapa da degradação da glicose é conhecida como ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. Este ciclo é uma sequência de reações químicas nas quais a fração acetil do acetil-CoA é degradada em dióxido de carbono e átomos de hidrogênio. Estas reações ocorrem na matriz das mitocôndrias. Os átomos de hidrogênio liberados serão oxidados, liberando uma enorme quantidade de energia para a formação do ATP. Na primeira etapa do ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, o acetil-CoA combina-se com o ácido oxalacético para formar ácido cítrico, sendo que a fração coenzima A do acetil-CoA é liberada, podendo ser utilizada repetidamente para a formação de quantidades ainda maiores de acetil-CoA a partir do ácido pirúvico. Agora, a fração acetil passa a ser parte integrante da molécula do ácido cítrico. Durante as etapas do ciclo do ácido cítrico, várias moléculas de água são adicionadas e ocorre a liberação de dióxido de carbono e de átomos de hidrogênio. No final do ciclo do ácido cítrico, para cada molécula de glicose metabolizada, 2 moléculas de acetil-CoA entram neste ciclo, juntamente com 6 moléculas de água. Estas moléculas são, então, degradadas em 4 moléculas de dióxido de carbono, 16 átomos de hidrogênio e 2 moléculas de coenzima A. E são formados também 2 moléculas de ATP. Podemos observar, portanto, que durante o ciclo do ácido cítrico não ocorre a liberação de uma grande quantidade de energia, onde para cada molécula de glicose metabolizada são formadas 2 moléculas de ATP. Agora, conforme podemos observar, durante o ciclo do ácido cítrico ocorre a liberação de vários átomos de hidrogênio, totalizando 24 átomos de hidrogênio para cada molécula de glicose. E estes átomos de hidrogênio não são simplesmente deixados soltos no líquido intracelular. Eles são catalisados por uma enzima específica, que é chamada de desidrogenase, onde os átomos de hidrogênio se combinam imediatamente com a nicotinamida adenina dinucleotídeo, ou simplesmente NAD+, que é um derivado da vitamina niacina. E a ligação
do hidrogênio com o Na+, participa de múltiplas reações químicas oxidativas, levando à formação de enormes quantidades de ATP. Não podemos esquecer que durante o ciclo do ácido cítrico foram liberados dióxido de carbono. E como o dióxido de carbono é tóxico para o nosso organismo, as enzimas descarboxilases atuam sobre o dióxido de carbono, que se dissolve nos líquidos corporais, sendo então transportados até os pulmões, por onde são eliminados do nosso organismo. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição e venha acompanhar outros vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve.